Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o procurador Luciano Ramos, do Ministério Público de Contas, aqui do Rio Grande do Norte. O Ministério Público de Contas, junto com o Tribunal de Contas, órgãos do controle externo aqui do Rio Grande do Norte, emitiram uma nota técnica, né, para todo o Rio Grande do Norte, que no que diz respeito a festas, a órgãos públicos que organizam festas aqui no nosso Rio Grande do Norte. Procurador, que nota foi essa? Que informação o senhor pode passar para os ouvintes aqui do Sistema Rural de Comunicação, principalmente da região do Seridó? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Os órgãos de controle externo se juntaram para transmitir a todos os órgãos públicos o pensamento quanto a requisitos para se realizar festejos de modo que seja consoante com o pensamento desses órgãos de controle externo. Então emitiram uma nota técnica em que está resumido todos os pensamentos quanto a saúde financeira do ente, o planejamento para realizar os festejos, como se dá essa contratação, de modo que não haja desconhecimento de como pensam esses órgãos de controle externo quando as prefeituras, quando o Estado do Rio Grande do Norte for realizar esse tipo de contratação pública. A nota, em tese, ela especificamente, o que ela fala? Ela inicia por a saúde financeira do ente, determinando situações em que, por exemplo, não é possível se realizar festejos, quando não estejam sendo aplicados os mínimos em educação, os percentuais mínimos em saúde, quando o município, por exemplo, esteja numa situação de calamidade pública. Então ela inicia por essa etapa. Além disso, ela também vai dizer que requisitos têm que ser feitos quanto ao planejamento desse gasto público, com a adequação, as informações aos tribunais de contas, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, relativa a cumprimento de metas fiscais, a devido levantamento de preços a serem praticados nessa situação. Então, é uma nota técnica abrangente que vai desde a saúde financeira do ente que está pretendendo fazer a contratação de um festejo, de uma determinada celebração, até mesmo situações como o ano eleitoral, em que não é possível se inaugurar obras públicas com festas dentro de 3 meses da eleição. Existe um fato isolado para a publicação da nota ou de forma geral, qual foi a razão que partiu os órgãos tomaram essa iniciativa de publicar a nota? Não há um fato isolado que tenha ensejado a publicação da nota. O que há é uma iniciativa que vem desde o ano passado, o Ministério Público do Estado quanto o Tribunal de Contas do Estado realizar um painel festejos juninos. Isso se iniciou no ano passado, e se ampliou essa iniciativa para painel festejos, englobando todo e qualquer tipo de festa. A partir dessas tratativas e da observância do quanto se foi positivo esse painel festejos juninos, é que se ampliou, e dentro dessa iniciativa uma nota técnica para que fique claro para todos os entes como pensam estes órgãos. E aí foi a promulgação dessa nota técnica. Pós nota técnica, né, haverá um aumento na fiscalização dos órgãos de controle externo? Sim, os órgãos trocarão mais informações entre eles e também atuarão verificando se essas recomendações, se essas síntese de pensamento da nota técnica foi aplicado pelos entes. Com certeza isso ensejará novas fiscalizações. Agora, a nota ela vai de encontro ao que a população também pede: mais saúde, mais educação, mais serviços básicos nos municípios potiguares. O primeiro parâmetro é que você só pode realizar festas se você estiver cumprindo com as obrigações essenciais do ente. Então vai ao encontro, sim, desse anseio da população, tanto em relação à saúde, educação, saneamento, coisas que têm que ser prioritárias em qualquer gestão pública. Agora, embora não tenha tido nenhum fato específico, como o senhor acabou de falar aí, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas tem identificado exageros em contratações de bandas aqui no nosso Rio Grande do Norte, em festejos específicos? Já houve processos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado relativos a exageros
nesse tipo de contratação. Já houve, inclusive, operações do Ministério Público Estadual também nesse sentido. Mas não foram estes fatos específicos que ensejaram essa nota técnica nesse momento. Quais são os critérios, né, para essa fiscalização, né? Vocês identificam esses abusos de que forma? É possível informar quais são os critérios que os órgãos de controle externo eles usam? Sim, com certeza. Esses critérios, inclusive, estão delineados na nota técnica. Por exemplo, um caso muito específico de empresário exclusivo que tenha sido contratado para realizar essa banda, essa festa, e que ele, em verdade, era um empresário exclusivo só para aquela localidade, para aquele momento. Isso é algo que enseja a glosa dessa despesa. Também contratações de bandas fora de parâmetros de outras contratações. A nota técnica determina que você justifique esse preço com um ano de contratação desse mesmo porte. Então, esses critérios estão na nota técnica e são os mesmos critérios usados pelos órgãos de controle para fazer a fiscalização. A nota ela será encaminhada aos gestores, por exemplo? Os gestores públicos atuais do Rio Grande do Norte receberam a nota? Sim, a nota técnica é direcionada a todos os prefeitos, tanto os que já se reelegeram quanto os que estão em início de mandato, e também haverá um momento, que é no dia 24, em que haverá uma exposição a respeito desse painel festejos que será lançado para todo o estado do Rio Grande do Norte. Quais são as penalidades para os gestores públicos que incorrerem em crimes dessa natureza? Não necessariamente estamos falando de crimes. Pode haver situação em que se identifique improbidade administrativa, seja uma irregularidade que será apurada pelo Ministério Público Estadual, também irregularidades no que diz respeito à análise no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Quanto ao Tribunal de Contas do Estado, as sanções são de ressarcimento horário, a aplicação de multas e, inclusive, se a situação configurar um ato doloso de improbidade administrativa, até mesmo a ineligibilidade. A população, por exemplo, ela pode colaborar com o trabalho do Ministério Público de Contas, ajudando em, por exemplo, denunciar ou, de alguma forma, ficar atenta a exageros dos gestores públicos? Sim, com certeza. O controle social é imprescindível para que o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte atuem, porque nem sempre chega ao conhecimento desses órgãos de controle os fatos relativos a essas irregularidades. Então, a população tendo essa atuação, sobretudo com os canais de informação que nós temos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, temos a ouvidoria, temos canal de denúncia, o próprio Ministério Público de Contas também, até mesmo via e-mail, ele possibilita que essa atuação seja feita de forma a coibir esse tipo de situação. Evidentemente que não só entrando em contato com os órgãos de controle, mas a população também tem sua responsabilidade de maneira geral. De maneira geral, é cobrar do próprio gestor. Isso daí, com certeza, é algo salutar. E, além de cobrar do próprio gestor, também as entidades internas da própria prefeitura, né? Controle interno ou até mesmo a Câmara Municipal, que também tem atribuição para exercer controle sobre essas despesas. Para aproveitando a oportunidade, para além dessa nota, os órgãos de controle externo aqui do Rio Grande do Norte têm atuado com bastante rigor nos últimos tempos aqui no nosso estado, não é isso? Sim, é essa a diretriz de que, além da atuação pedagógica, além da atuação de instruir, que é o caso dessa nota técnica, como deve proceder o ordenador de despesa, também, toda vez que encontra irregularidades, a atuação precisa e o mais concomitantemente possível com os fatos irregulares. Estamos falando aqui de gestores públicos, mas esses órgãos de controle também atuam junto à população com ações educativas, com trabalhos de educação, não é isso? Sim, há sempre tentativas de se atuar o máximo possível junto ao controle social, quer seja instruindo, quer seja ouvindo, abrindo as portas do Tribunal de Contas para receber essa população, para assistir
muitas vezes as nossas sessões que são transmitidas pelo canal do YouTube. Então, a abertura ao controle social é uma das diretrizes por parte do controle externo. Ok, doutor Luciano, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pela iniciativa de vocês, né, de publicar uma nota conjunta, né, para combater irregularidades ou coisas ilícitas. E mais alguma informação que queira acrescentar ao Sistema Rural de Comunicação, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, faço dessa oportunidade, aproveito essa oportunidade para comunicar que haverá no dia 24 um momento em que todos os prefeitos serão chamados para dialogar sobre esse painel festejos. A iniciativa desse painel festejos é para que haja a maior transparência possível em relação a esse tipo de gasto público e que isso conta também com a colaboração dos cidadãos de todos os municípios. Agradeço.